Boa noite. Estamos iniciando um podcast do movimento Docemente Mulher. E hoje, muito especial, nós estamos com uma convidada, a Adriana. A Adriana, que é palestrante, estará aqui com um assunto bem pertinente, um assunto que está atualmente aí nas redes sociais e precisamos muito saber sobre esse tema e ela hoje veio aqui como convidada do Movimento Docemente Mulher. Seja muito bem-vinda, Adriana. Fica à vontade. Esse podcast é seu. Obrigada, Betânia. Boa noite a você. Boa noite a todas as pessoas que compartilharam, todas as pessoas que tiraram um tempinho do seu tempo, né, para assistir, né? Tô falando já diretamente para vocês, que tiraram um tempinho para assistir esse podcast, que tiraram um tempinho para compartilhar. Eu peço para todo mundo depois dar um likezinho pra gente, compartilhar. Quero agradecer a todos. Quero agradecer principalmente a Betânia, né, pelo convite, por fazer parte desse projeto tão incrível que é o Movimento Docemente Mulher. Obrigada. Eu estou muito feliz de fazer parte dele. Queria parabenizar você também pelo seu trabalho, esse trabalho de apoio a mulheres que sofrem violência doméstica, né? Eu acho que impulsionando, ajudando as mulheres com o empreendedorismo, né, ajudando as mulheres que sofrem violência doméstica, dando uma oportunidade para elas. Eu acho que a gente vai tomando mais espaço, a gente vai uma ajudando Sim. e crescendo e aumentando aí o movimento. Então, eu te agradeço por fazer parte desse movimento tão bonito. Muito obrigada. Obrigada. A gente já vai pedir aí para os nossos seguidores. Já vai compartilhando, manda um aviãozinho aí, manda o link ao vivo, que é um assunto importante e estamos gratos. Muito obrigado por você ter vindo aqui, estar fazendo parte desse podcast hoje. Fique à vontade, você pode falar da sua história e depois desse tema tão importante que é sobre a depressão. Bom, eu vou começar, Betânia, embora a gente tenha muitos, hoje é muito divulgada, né? Tem muitas informações sobre a depressão, mas hoje ainda há muitas dúvidas, ainda há confusões em relação à depressão, né? Então, eu vou começar dizendo exatamente o nosso tema, né? Que é o tema da depressão, né? A depressão, ela é um transtorno psicológico, né? Ela é um sentimento de tristeza e ela, quando ela se torna persistente por muito tempo, ela já não é caracterizada mais como uma tristeza, né? E assim que é dado o diagnóstico, né? É um sentimento de tristeza, fadiga, tem alterações no sono, alteração no apetite e coisas que você, atividades que você gostava de fazer, você perde o interesse, você já não tem mais aquela vontade de fazer como a gente fazia antes, né? Então é muito importante a gente saber o que é, primeiro, acho que a depressão, né? O objetivo da minha palestra, além de contar a minha história, né? Que existe muito preconceito em relação à doença, existe muito preconceito em relação a alguns tratamentos, né? Nós perdemos muito, né? Com a depressão, por exemplo, eu fiquei afastada muito tempo do meu trabalho, então nós perdemos, a empresa perde, todo mundo Sim, perde. Então, é uma questão de conscientização mesmo, né? Hoje, no mundo, existe 300 milhões de pessoas que sofrem com o transtorno da depressão, né? Isso tem aumentado, ainda mais por conta da pandemia, né? Sendo que 800 mil chegam até a cometer suicídio em idades entre 15 a 29 anos. Então, a gente tem que entender que isso é um assunto muito sim, relevante, é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas identifiquem os seus sintomas, né? Porque o número cresce cada dia mais. sim. E quando ela não, a pessoa não chega a ter uma fase tão grave assim, ela chega a ficar incapacitada até de muitas atividades, né? Então, eu digo que quando você tem uma
depressão, ela é tão importante quanto uma doença física, né? E às vezes hoje as doenças psíquicas, as doenças psiquiátricas, elas não têm as pessoas não dão tanta importância. Só que a gente tem que entender que a mente é o que controla tudo. Então, quando a gente está num processo, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do corpo e principalmente do espírito, né? Sim. Então, é um conjunto de coisas. Mas ela é tão importante tanto quanto uma doença física, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, falam, mas é uma questão às vezes de força de vontade, não, é falta de fé, não, é uma incapacidade que a gente tem, é uma falta de força mesmo que a gente tem devido à depressão. Tá. Adriana, me conta, você hoje, um pouquinho, né? Quem é a Adriana hoje e qual foi o momento que você teve, assim, esse despertar e se aconteceu algo em relação à sua vida para esse tema que te chamou tanta atenção, esse conhecimento que você tem? Você trabalha na área? Quem é a Adriana? Vamos contar um pouquinho aí para os nossos seguidores, para entender aí esse conhecimento, né, que você tem sobre esse tema da depressão. Sim. Bom, eu sou formada em gestão de recursos humanos, né? Então já me interesso, né, pela pessoa, né? Esse é um assunto que sempre me encantou. Eu sou uma funcionária pública da área da saúde. Já trabalhei em um hospital oncológico, né? Então, mais uma vez, a gente aprende a lidar com a questão da dor, né? Da questão do sofrimento. Então, foram coisas que foram me levando para esse caminho. Eu sou formada recentemente, né, como palestrante. Por quê? Porque eu quis levar a minha história para as pessoas e mostrar para as pessoas que é possível. É possível a gente sair de um quadro de depressão, é possível a gente voltar a ter uma vida normal, né? E a palestra surgiu exatamente dessa ideia, né? A minha história da depressão começa assim. Na minha infância eu já tinha traços de depressão, né? Mas há muito tempo atrás a depressão não era uma doença conhecida principalmente por crianças, né? Era uma tristeza, era alguma coisa que você não vai detectar, né? Tão pequena, né? Naquela época né? Nem os adultos tinham esse diagnóstico tão fácil, né? Bom, aí com 18 anos esses sintomas foram começando né, a piorar, digamos assim, né? Começou a vir fadiga, dificuldade para fazer as coisas, uma tristeza inexplicável, e foi quando eu resolvi procurar uma ajuda médica. E nesse momento, né, com 18 anos, eu tive esse diagnóstico da depressão. Era uma depressão, não era uma depressão severa, era considerada uma depressão leve, que eu poderia continuar tocando a minha vida, né? Eu trabalhava, fazia faculdade, porém estava em tratamento, né? Bom, em 2002 eu tive um alerta, né? Foi minha primeira crise mais severa, né? Eu estava trabalhando, eu estava num processo de fazendo faculdade, estudando, trabalhando, e com essa vida corrida que a gente tem. E eu tive a gente chamava de estafa na época, né? Um estresse, e eu tive uma paralisação facial. E eu tive que ser socorrida, né? E quando eu cheguei no médico, ele me deu o diagnóstico de que eu realmente estava entrando num processo de estafa, num processo de depressão, né? E comecei um tratamento para amenizar esses sintomas, né? Quando foi até mais ou menos 2020, né, que foi o comecinho da pandemia, eu conseguia lidar com essa questão da depressão e também lidar com as outras atividades. Eu conseguia tocar a vida de uma forma muito tranquila, né? Dava para lidar com essas duas com essa situação. Em 2020, bem no comecinho da pandemia, eu acho que foi muito complicado para muitas pessoas, principalmente por eu ser uma profissional da área da saúde. Vieram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que acabaram sobrecarregando. Então, assim, o corpo ele vai te dando sinais, mas a gente não percebe. A gente vai negligenciando esses sinais, né?
Então, eu comecei com falta de apetite, eu comecei a ter insônia, eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa estranha, né? E eu tinha muitas atividades, né? Eu sou filha única, né? Os meus pais são idosos, eu cuido dos meus pais, né? O meu pai tem uma doença degenerativa neurológica, né? E então era muitas coisas, muitas atividades. Então eu tinha a minha vida para cuidar, os meus pais, eu estava passando por uma pandemia, eu estava numa área de saúde onde eu tinha muito medo de passar isso para os meus pais. Então isso tudo foi sobrecarregando, né? E tem aquelas exigências, né? Eu estava num relacionamento, então a pessoa quer sua atenção, a Uhum. empresa exige mais, porque você está numa época de pandemia, você vai, obviamente, trabalhar mais quando você está na área da saúde, né? E foi nesse momento que eu comecei a perceber, né? E é o que eu falo, a gente tem que dar atenção aos sinais. E Sim. eu não dei atenção aos sinais. Então eu comecei a parar de comer, comecei a dormir mal, eu já não tinha mais força para trabalhar. A gente começa a não querer mais socializar, a gente quer ficar em casa, a gente não quer conversar. E eu sou uma pessoa muito assim, que gosto de sair, gosto de amigos, de. E de repente tudo isso mudou, né? Eu não fui dando essa atenção devida, né? E aí, quando foi um dia, eu estava indo trabalhar, foi quando eu tive a minha crise, que foi, eu digo que foi uma crise paralisante, né? Eu tive uma queda de pressão, né? Que ela chegou mais ou menos de 12 para 6, assim. Eu perdi completamente todos os meus. Foi paralisando todas as minhas funções, né? Até chegar a um desmaio, né? Eu só tive tempo de avisar para minha mãe e pedir socorro naquele momento. Até então eu imaginava que fosse alguma coisa, né? Não imaginava que seria isso, né? Eu falei, não, deve ser alguma coisa que não me fez bem, né? Enfim. E aí, quando eu cheguei no médico, aí novamente eu tive um diagnóstico de uma depressão grave, né? De uma depressão profunda, né? E aí eu digo que começa, a minha palestra ela chama Do Outro Lado da Janela para uma Vida de Esperança. Porque o Interessante. que acontece? Eu fiquei 2 anos afastada do meu trabalho. Eu fiquei durante um mês na cama. Eu perdi 20 quilos nesse um mês. Eu perdi cabelo. Eu não tinha contato mais com as pessoas. Eu não tinha contato mais. Eu não queria mais ter contato com a rede social. Eu não queria receber pessoas. Eu não queria sair para ver pessoas. E porque eu tinha muitas crises, né? Eu desmaiava, né? O processo do medicamento no começo, o medicamento ele é muito importante, né? Quando você Certo. tem uma depressão grave. Quando ele é usado de forma responsável, né? E eu tive profissionais muito que me trataram muito bem. Eu tive ótimos profissionais. Ele é necessário, né? Você vai ter que passar por esse período, que é um período muito difícil, né? Que é um período de adaptação. Né? Então Uhum. você tem tonturas, né? Muitas vezes eu não conseguia levantar da cama, né? Eu não podia sair mais sozinha. Eu parei de dirigir. Então você vai parando funções. Então você vai fazendo cada vez menos coisas, né? Cada vez menos coisas. Tive que tomar remédios fortíssimos e tinha muitas crises de ansiedade, né? De ansiedade que você tem, cada crise de ansiedade que você tem, né? O que acontece? Você desestabiliza, você tem um sentimento de morte, né? Porque você tem uma sensação de que você vai infartar, né? Então eu não podia sair mais desacompanhada. Então, assim, você acaba vivendo num seu mundo ali, né? Eu fiquei praticamente 2 anos vivendo dentro do meu mundo, né? Nossa, é tão interessante esse tema, porque você falou de tantos sintomas que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora tem esses sintomas e ainda não tiveram, né, algumas oportunidades de fazer o tratamento correto, como você falou que os remédios, e encontrar também um bom profissional é importantíssimo também, Sim, que reconheça, que acompanhe.
E esses sintomas que você falou aí, para mim, eu tô aprendendo, né? Porque olha que coisa, sintomas que poderiam imaginar que seriam outro tipo de uma doença assim que conhecida, né? São muito Diagnosticada parecidos. e é depressão, né? É muito importante a pessoa estar sabendo que isso pode acontecer com uma pessoa depressiva. É bem assim, é um assunto realmente bem relevante. E isso, Adriana, você tem cura, tem chance de sair dessa situação? Como que é como que é isso, né? O que que você fez? Que eu sei que você tá aqui como uma mulher que venceu tudo isso, sua história é muito linda. É muito importante essa sua fala aqui de conhecimento profundo do assunto inclusive de dizer, né? Essa oportunidade de nós conhecermos aí como que isso é feito. Você já falou do tratamento, do remédio, mas eu sei que existem outras coisas que você pode aí nos esclarecer, nos ensinar. Sim, inclusive é o que eu trato isso na minha palestra, né? Porque assim, a gente tem uma história, né? A gente passa por uma doença, mas também é muito importante a gente mostrar para as pessoas que tem uma saída. Né? Porque quando você tem uma depressão ou quando você tem alguma doença psiquiátrica, a gente logo pensa assim, não tenho saída. Hum, Você não tem força para sair, né? Porque é tudo muito difícil, né? Você não tem a força de vontade, você está muito cansada, né? Então, eu fui procurando com o tempo. Eu penso assim, cada ser é único, né? Mesmo que eu e você nós tenhamos a mesma doença, cada sim. corpo reage de uma forma diferente, né? O que foi muito bom para mim na época primeiro, se você tem uma depressão realmente grave, que foi o meu caso, precisa realmente procurar um especialista, né? E aí ele vai dizer que tipo de medicamento você tem que tomar, né? O tipo de medicamento que você tem que estabilizar, se é um medicamento mais forte, se é um medicamento que você pode ser mais leve. Então, isso eu acho que é o principal, né? Segundo, a psicoterapia, Hum, né? Qualquer tipo de terapia é importante. Pode ser uma psicóloga, eu acho que ajuda muito, né? Porque a terapia, a psicologia, ela ajuda muito a gente a nos direcionar, né? E eu também usei, na verdade, encontrei uma profissional incrível que me ajudou muito também, a Fernanda Coutinho. Ela tem um método chamado neurometria, né? Ele é um método assim ainda não tão conhecido, né? Ele está sendo ainda divulgado, está sendo começando a ser divulgado. Ele é um tratamento que você usa eletrodos, né? É um aparelho de inteligência artificial que é usado eletrodos para a gente estabilizar a nossa frequência, né? A gente tem as nossas correntes, a gente tem hum, as nossas sinapses, e tudo isso em desequilíbrio te causa uma ansiedade, te causa depressão e até mesmo problemas físicos. Então, quem quiser depois consultar mais sobre o assunto, né? Me ajudou muito, né? Porque você ouve uma frequência, ela vai te estabilizando essa parte emocional, né? Ela vai te equilibrando os seus hertz mentais, ela vai desestressando, né, a sua mente. Então, a neurometria foi muito importante para mim. Ela e o tratamento, acho que foram as duas coisas mais importantes que eu tive. É, Me ajudou muito e outra coisa também que me ajudou bastante, eu acho que a atividade física ela é importante para a vida, né? Não só quando você ia perguntar isso. tá doente, né? E eu comecei a fazer. No meu caso, eu falo assim, gente, qualquer tipo de atividade física hoje é importante você fazer. Qualquer tipo. No meu caso, a dança me ajudou Hum, muito, 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 né? Eu faço dança de salão. Nesse período, eu comecei a voltar para dança. E é assim, qualquer exercício que você faça, ele te libera endorfina, né? E a endorfina é aquela sensação que você tem de prazer, é aquela sensação que você tem de bem-estar, né? Então, assim, eu chegava em casa, às vezes eu saía assim com aquela, né, força nenhuma, né? Mas eu falava, não, eu sei que eu vou voltar e eu vou ter uma melhora, né? Eu vou ter determinação.
E era incrível, né? Você volta, eu falo que quem dança é mais feliz. Eu, né, costumo dizer isso, porque ela é uma terapia, né? Você se socializa, você aprende, né? Ali a sua mente está focada no Sim, aprendizado, você conhece outras pessoas, né? E o prazer de você dançar é muito bom, seja o que que for. legal. Então, mas eu digo, aquilo que tem gente que gosta de malhar, não importa. Mas principalmente quando você está passando por um processo depressivo, é muito importante você fazer uma atividade física, porque o corpo ele quer o contrário, né? Ele quer ficar, ele tá na fadiga, ele quer ficar quietinho, Quietinho, né? é. Então, assim, a gente tem que realmente ter aquele esforço para a gente conseguir fazer uma atividade física. Bom, eu tenho 2 dogs em casa, né? Que são meus filhos de 4 patas. Hoje existe muitos trabalhos hoje com cães, né? Eles vão em asilos, vão em hospitais, né? Aonde essas pessoas, elas já foi feito estudo sobre isso. Que quando essa pessoa ela toca num animal, a gente libera um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer, da amizade, né? Isso a gente sente quando eu pego um bebê, quando a Sim, gente passa a mão num cachorro. Então, eu sentia um prazer muito grande, assim, quando eu tava naqueles momentos difíceis de abraçar, né, os meus bichinhos. E realmente, né, a gente fala, não é possível, né, que vai levar lá no hospital, vai passar a mão no bichinho e vai. Não, a gente sente um prazer, e olha, realmente é uma liberação do hormônio mesmo, né? Isso me ajudou demais. interessante. Foi muito bom. Outra coisa foram terapias alternativas, né? Hoje eu penso assim, quanto mais a gente procurar coisas naturais para vida, para Sim, saúde e até mesmo para tratamento, também me ajudou muito. Então, aromaterapia, floral, isso ajuda muito. Qualquer tipo de terapia alternativa, né? Holística, que você procura nesse momento, eu falo que é um tratamento complementar e vai te ajudando aos poucos também a sair do remédio, né? E principalmente a espiritualidade. Quando eu digo que a gente tem que tratar mente, corpo e espírito. Quando eu digo aqui espírito, não estou falando de sim, religião, eu estou falando no sentido de fé. Eu acho que quando a gente acredita em algo, né? Eu vou dizer em algo porque cada um tem a sua religião, cada um acredita em alguma coisa. Mas eu digo, quando você tem uma espiritualidade, você tem uma fé, isso te faz mais forte, né? Então, assim, a todo momento eu tinha fé que eu ia conseguir sair disso. Eu tinha fé. Eu falo, eu acredito num Deus que ele vai me tirar disso. maravilha. Ele vai me dar força e assim foi, né? Então eu fui conseguindo, saindo aos pouquinhos, né? Desse momento. E é um momento que eu fiquei muito em casa, então eu consegui ler muito. Leio. A gente ora, a gente medita, então tudo isso ajudou muito, me ajudou muito. Então, assim, esses acho que foram os métodos mais importantes que deram muito resultado para mim, né? Eu falo, tem que ter muita paciência. A depressão ou qualquer problema psiquiátrico é um processo, né? Você tem que passar por um processo, né? Tem pessoas que conseguem sair mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais, mas tem que ter paciência, principalmente, acreditar que você vai ter uma melhora, né? E isso me ajudou muito, né? Então eu falo que esses métodos que eu usei foram os mais Tá. importantes. Adriana, o que que você diria para as pessoas que estão no convívio, estão convivendo com uma pessoa depressiva? Porque é um assunto que não só a pessoa que está passando, né, que está sofrendo ali aquele momento, mas aquelas que ela convive, precisa entender um pouquinho, né? Sim. Precisa compreender aquela fase, aquela situação, aquele trauma, aquela dor da outra. O que que você diria para as pessoas que estão com uma pessoa que está depressiva hoje na sua casa, um cônjuge, um filho? Olha, é assim, quando você está passando por um processo como esse, eu digo que é fundamental você ter ajuda da sua família, né? Eu acho que é muito importante. Eu tive muita ajuda dos meus pais, né? Que são minhas pessoas mais próximas, assim. Dos amigos, Sim, né?
Porque eu falo que o amigo é aquela família que a gente escolhe, né? Então é muito importante, né? A pessoa saber. Já aconteceu muitas vezes de você não ter força para sair e um amigo, não, eu vou aí, vou te buscar, você vai sair. Então, assim, é muito importante que eu falo que a palavra é empatia. Certo. Eu acho que a empatia, ela é importante na sua família. Eu tive pessoas da minha família, prima, mãe, pai, pessoas que me deram muito apoio. Então isso é muito importante, né? E a compreensão é difícil, Hum, é muito difícil. Porque assim, por conta dos sintomas, o que às vezes parece a depressão? A gente ouve muito assim, que é o que eu falo dessa questão que eu quero sempre frisar do preconceito, né? certo. Eu fiz parte nesse momento que eu estive afastada de grupos, né? De pessoas que também sofressem de depressão. E ali é uma ajuda mútua, né? E todo mundo relatava muito isso. Olha, dentro da minha casa eu sofro preconceito, né? Porque as pessoas falam assim: você não tem força de vontade, por isso que você tá assim, Uhum. você não tem fé, né? Eu já ouvi falar até você que a pessoa que afasta por um problema psicológico, ela não tem caráter. Não é verdade. Nossa. Eu já cheguei a ouvir isso. Vale a pena você ficar 2 anos afastado de um trabalho, né? Como se fosse uma. Uma decisão tão fácil de tomar. Não, assim, né? Como se não fosse uma doença grave, uma doença que realmente você precisa Sim. ficar ali. Então, falta às vezes compreensão das pessoas, né? Da doença para elas entenderem isso, porque é visto dessa forma, né? Então você ouve muito isso. Ah, mas é só você querer, né? Não, não é assim. Você tem uma paralisação mesmo. Você não tem forças. Tem dia que você não tem força para levantar. Então, assim, a ajuda da família é muito importante, né? E como eu falei, com o tempo eu fui mostrando para as pessoas dentro da minha casa assim, olha, isso tá diferente, né? Não estou conseguindo comer, não estou conseguindo dormir, eu estou me sentindo muito triste, né? E a família sofre junto, Hum, né? É muito sofrido, né? Eu sei que foi muito sofrido para minha mãe, foi muito sofrido para meu pai, sofrido para os amigos, muito sofrido pelos parentes que apoiaram. sim. Então, o que eu digo para as pessoas hoje, gente, é assim, empatia. E eu não digo só na família, no trabalho. É muito importante você ter empatia das pessoas. Às vezes a pessoa ela não tem condição de trabalhar. E às vezes isso é visto de, é uma falta de força de vontade que ela Hum, não teve. Não. Às vezes você tem até um efeito do remédio que faz você não conseguir, às vezes, trabalhar, né? Minha mãe mesmo várias vezes acordou eu tendo uma crise de ansiedade e ela tendo que entender, né? Muitas vezes ela olhava para mim e falava, você não tá bem, né? E ali passava 5 minutos de uma crise. Então, assim, é muito importante hoje a família identificar. Eu digo que se as famílias começarem a olhar mais um para o outro, sabe, ter empatia, conversar, você perceber nesses primeiros sinais, eu digo assim, você consegue um tratamento muito mais fácil. Eu acho que o número de suicídio não aumenta tanto. A gente teve o Setembro Amarelo aí, sim. que foi um alerta que a gente, né, tem todos os anos. E a depressão é a principal É causa. a principal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está dentro de um ambiente, sendo que as próprias pessoas não identificam. Entendeu? Que você tá com uma pessoa assim, né? Ela tá trancada no quarto, mas sei lá, ela tá triste, né? Ela tá. Não. Pergunta, tá tudo bem com você? Né? Por que você acha que você não tá comendo? Por que você tá se isolando? Então, é muito importante, né, a família identificar, né, a família apoiar, né? Eu digo assim, quando você está passando por um processo de depressão, você não precisa de críticas, né? Porque você já auto se critica. Você se sente, você tem um sentimento de baixa valia, né? Então, eu falo, a gente não precisa de crítica, a gente precisa de apoio, né? Então, de uma palavra, de uma força. Então, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa,
né? E eu tive isso, graças a Deus, eu não tive as críticas, foi muito pelo contrário, eu tive sempre o apoio, né? Que bom. Você vai conseguir, você vai sair dessa, né? Você tem força, você é forte, você já passou por uma, você vai passar por outra, e essa você vai conseguir também. Então, o apoio da família, o entendimento das pessoas no trabalho, isso também é muito Sim. importante. Porque, assim, hoje, infelizmente, a gente sofre muito preconceito por conta dos sintomas que a gente tem, né? E esses sintomas fica realmente às vezes parecendo que é uma falta de força de vontade. Não, não é uma falta de força de vontade. Isso é um processo químico, né? Você pensa, não é você que não quer ter força de vontade, é um processo químico isso, entendeu? Então, eu acho que é muito importante. E muito importante também você cuidar da sua saúde, né? Porque hoje a gente vive num mundo, né, que a gente não consegue se alimentar bem, a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue, às vezes, repor vitaminas, tudo isso pode causar uma depressão. Isso é muito importante, isso é fundamental, essa questão da. A gente sabe que a alimentação é a base de tudo, Sim, né? E eu vou aproveitar esse gancho aí, vou perguntar para você que tem aptidão para falar sobre isso. Em questão de alimentação, existe algo que você poderia dizer que isso é uma coisa natural de fruta, de verdura, de legume que interfere e pode, consumindo, né, ajuda nessa questão da depressão? com certeza. É assim. A depressão, ela é um processo inflamatório também. É um processo inflamatório Hum, do cérebro. Então, existem alimentos que ele prejudica as pessoas que estão em depressão. Por interessante exemplo, isso. o açúcar, Hum, né? Hoje eu não consumo mais açúcar, né? Tudo aquilo que é industrializado potencializa ainda mais. O enlatado, o embutido, o excesso do carboidrato, ele vai inflamando ainda mais, né? O açúcar, ele vai inflamando cada vez mais o corpo. Então, como para tudo na vida, o que te ajuda a melhorar essa questão da depressão. Você comer frutas ajuda muito, porque as frutas elas têm muitas vitaminas, legumes, verduras. Quanto mais rico, eu digo assim, quanto mais descascar e menos enlatar, é melhor, né? Principalmente para o processo depressivo. Hoje tem também, tem um médico que eu me trato, ele passa uma dieta mediterrânea, que ele fala que os tubérculos ajudam muito, né? Você diminui leite, o leite também causa um processo inflamatório. Então, a alimentação, ela ajuda muito. Então, quanto mais uma alimentação saudável você tiver, menos inflamado está o seu corpo. Hoje também, a depressão ela pode ser causada por falta de muitas vitaminas, vitamina B12, que é uma vitamina que te dá o ânimo, né? Que hum. te dá aquele. Então, assim, é muito importante você ver essas faltas de vitamina, que às vezes uma falta de vitamina ela já vai fazer você ter um processo depressivo. E pode ser suplementado isso daí. Pode ser suplementado. Né? Eu suplemento, né? Eu suplemento minerais, eu suplemento vitaminas, né? Então, quanto mais você tiver uma alimentação mais rica e menos industrializada, é melhor. Né? E ajuda muito, assim, você sente realmente uma diferença, né? Você sente até menos cansada, né? Então, quando você tem essas reposições, seja no alimento, seja suplementando, né? Eu faço essa suplementação e você sente realmente uma diferença. É bem interessante isso. Você já falou, eu trabalho com mulheres, né, que têm um relacionamento, passam por relacionamentos abusivos, e eu ouço muito isso nelas. Uma coisa que eu observo é que quando ela tá bem depressiva, né, já naquela fase mesmo, que está em perigo e que ela já se entregou na codependência emocional, elas começam a olhar para si e dizer, olha como é que eu estou. E muitas delas dizem que estão já entrando numa obesidade. Né? Aí você falando sobre essa questão da alimentação, tem tudo a ver, né? A questão física, dos exercícios físicos, a questão do alimento,
que contribui, então, uma pessoa depressiva, podemos dizer que uma pessoa depressiva, ela tem uma facilidade, ela tem, assim, um caminho mais perigoso para a obesidade, visto essa questão da alimentação, da atividade física, dessa vontade, desse prazer de sair de casa, de se movimentar, né? Então, tem correlação. Sim. No meu caso, por exemplo, eu tive os dois extremos, né? Porque assim, a depressão, você tanto pode ganhar peso quanto perder peso. Porque depende. Às vezes a pessoa está depressiva e ela está ansiosa. Então você vai descontar na Na comida. comida. E quais são os alimentos que tiram aquela nossa ansiedade no momento? Aqueles alimentos que são ricos em açúcar. Então você quer comer aquele chocolate, por isso que fala que quando a gente está ansiosa, a gente está deprimida, a gente quer o quê? A gente quer o sorvete, a gente quer o chocolate, a gente quer o açúcar. E foi o meu primeiro estágio. Eu cheguei a pesar 86 quilos. Eu cheguei numa pré-obesidade, né? E mexe muito com você, né? Porque você começa a ficar cansada, você começa a ter uma baixa autoestima. Então eu fui de um extremo, que primeiro veio a ansiedade e eu ganhei muito peso. E depois, quando eu entrei na depressão mesmo, que foi nesse momento que eu fiquei afastada, que eu falei desse primeiro mês, que foi o mês mais difícil para mim, foi o contrário. Eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia, né? Assim, você perde totalmente o apetite. E eu perdi muito rápido esse peso, né? Nesse tempo. Depois, claro, né? Eu fui com o tempo melhorando e fui ganhando peso novamente. Mas tem relação, sim. Inclusive, quando um dos sintomas, né? Assim, na verdade, a depressão ela tem diversos sintomas, né? Mas os mais que você consegue identificar hoje, inclusive, é a questão da perda ou ganho de peso repentino, né? A fadiga, o sono, o aumento a hipersonia, né? Você ter muito sono, ou você ter a insônia, você não consegue dormir, né? Então, ela mexe com tudo, né? Você tem baixa autoestima, você tem sentimento de baixa valia, as pessoas têm pensamentos, sim, pessimistas. Eu acho que o mais difícil é você lidar com os pensamentos pessimistas. Por isso que eu falo aí da questão da fé, da espiritualidade, Sim. porque isso faz parte do sintoma, né? Então você tem pensamentos pessimistas, então tudo isso faz parte de um processo depressivo. Então é claro que a pessoa realmente vai ter sim uma alteração nessa questão do peso. Eu tive os dois extremos, mas como eu disse, cada pessoa é diferente. Por mais que a pessoa tenha a mesma doença do que a outra, é como eu te falei, tem gente que fala, não, eu fico muito ansiosa, eu como muito, que foi meu primeiro processo. Depois o segundo era uma tristeza tão grande que eu não tinha vontade de comer. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo. Então, quem olha, fala assim, poxa, mas por que tá fadigada, né? Mas ela tá em casa e ela tá fadigada, né? Mas não é, porque faz parte do processo do sintoma da doença, né? Então, essa questão do peso tá muito relacionado, né? E pegando o gancho que você disse da questão dessas mulheres, né? Que passam por essa questão do assédio, né, moral. Uma coisa que é muito importante também. Quando você está nesse processo depressivo, acontece muito do cônjuge, das pessoas te, né, deixarem nesse momento tão difícil. É verdade. Ouço muito Entendeu? isso. Então, assim, eu passei por isso também. Então, assim, eu falo, aquela questão da alegria e da tristeza, né? Então, eu penso assim, você já está passando por um processo de depressão. Então, é o momento que você mais precisa do apoio das pessoas, E aí como eu vem o disse. abandono. E aí vem o abandono, né? Então, é muito complicado, né? Mas hoje isso tem muito também, essa falta de empatia por parte dos cônjuges, quando uma mulher está entrando num processo de depressão. Isso pode causar realmente até uma separação, né? Porque a pessoa, porque você perde, a depressão, ela chega a mexer até com a sua libido, né? Então, você tem, é o que eu falo, você precisa conhecer esses sintomas, é Sim, importante a gente importantíssimo. ressaltar esses sintomas para que a pessoa entenda. Mas é um processo, é um momento que você vai passar por aquilo. Depois, você vai progredir, você vai melhorar. É uma fase, entendeu? Então, muitas vezes acontece do homem não entender isso, né? De muitas separações.
situações. E eu não digo só na depressão, eu trabalhei num hospital oncológico que tem pessoas que elas têm, digamos assim, aquela questão de eu vou ter a minha autoestima diminuída, porque você está mexendo com a beleza da mulher, né? O câncer, ele faz isso. E eu ouvi relatos, né? Eu fui abandonada exatamente nesse momento, né? Porque eu, né, não estou tão bonita, eu não estou tão... por conta da doença. Então, eu digo, não é só na depressão, mas eu acho que em qualquer doença, a gente... acontece muito isso, né? Não digo só de homem, de mulher também. Sim. Então, até para a pessoa compreender isso, o seu cônjuge, é difícil também. É interessante que nós estamos no Outubro Rosa, né? Em Outubro Sim. Rosa que a gente faz essa campanha, essa conscientização do Importantíssimo. cuidado. E como eu trabalho com mulheres, a gente tem algumas reuniões, fazemos algumas falas com alguns profissionais. Sim. E o que eu ouvi foi exatamente isso. Muitas mulheres, quando é descoberto o diagnóstico do câncer, os maridos, os cônjuges a abandonam. Sim. E vem essa outra dor, esse outro trauma na vida dessas mulheres. Falando sobre isso, rapidinho, só para aproveitar esse podcast aqui, já que a gente está aqui falando mais também movimento de mulheres, só para você saber também como você trabalha num ambiente que é oncológico, para você também levar essa informação. Lá no meu trabalho, nós temos uma parceria com um instituto que eles doam perucas de cabelos naturais gratuitos para essas mulheres. Se você souber de alguma, ou se você souber de alguém, ou alguma mulher que tem aí essa necessidade, que gostariam de uma peruca, cabelos naturais, nós doamos essa peruca num kit muito lindo. É uma parceria que a gente tem e eu gostaria muito de passar isso para você, deixar isso livre para você, que eu acredito que em qualquer outra situação, quando você recebe esse carinho, esse abraço, esse afeto, qualquer coisa que você manifesta nesses momentos é importante. Com certeza. Primeiro eu queria te parabenizar pela sua atitude, pela sua empatia, né? Com essa questão da peruca, porque assim, as pessoas não sabem, mas é muito caro. É muito caro para as pessoas conseguirem, né? Nesse hospital que eu trabalhava, é um hospital que era específico para tratamento de câncer de mulher, né? De câncer ginecológico, câncer de mama. Então, por conta do tratamento, né, a maioria das mulheres perdem, né, o cabelo. Lá a gente tinha um projeto chamado Projeto Rapunzel, onde as pessoas doam, né? Muitas amigas doam, né? Eu não tenho um crescimento muito rápido de cabelo, não tive esse prazer ainda de poder doar, mas eu convivo com várias pessoas. Tem pessoas na minha família que doam cabelo, amigas que doam cabelo. Então, assim, eu peço também, quem puder, gente, é muito importante, porque é caro. A gente sabe que hoje as pessoas, elas não têm condições, né? Elas não têm condições nem do tratamento, né? As pessoas não têm condições nem de tratar, né? Então eu faço esse apelo. Quem puder doar, a gente doa, né? Tem o Hospital Perola Baiton, que tem ainda não sei se eles ainda têm esse projeto Rapunzel, acredito que sim, sempre é importante a doação, para contribuir também, porque é muito importante para a autoestima, né? Então, e elas chegam falando muito isso, né? Puxa, eu perdi meu cabelo, eu tô me sentindo menos bonita porque Sim. eu tô sem uma mama. Não. Então, assim, eu sempre tive uma palavra, né? E eu trabalhava diretamente muito com elas, então, assim, eu vi diversos relatos. Então, assim, eu falava, não, você está linda, porque a mulher, a beleza dela é natural, né? Então, não pode pensar assim. Você tem que se sentir linda todos os dias. Então, assim, lá a gente tinha um trabalho de maquiador, que ia lá ensinar elas a fazerem maquiagem, usar os lenços, né? E elas se sentiam lindas, né? Que maravilha. Muitas falavam assim, você acha que eu devo fazer uma reconstrução? Sim, você tem uma possibilidade de fazer, você já passou por uma fase tão difícil, agora você vai ficar linda, né? Então, assim, é muito importante a gente abraçar essas pessoas, que elas são lindas sim, do jeito que elas são, né? A beleza
beleza natural é a beleza mais linda que existe, né? Que é a beleza que a gente nasceu, né? Então, eu aproveito também essa questão do Outubro Rosa para pedir para empatia para isso também, né? Porque é muito doloroso. E eu escutei muito isso, você que tem esse projeto, né, de mulheres que sofrem essas questões de assédio. Então, você imagina, né? A pessoa tá passando por um caso desse e ainda tá passando por um assédio moral. Então, assim, eu fui casada há 20 anos e agora eu estou sozinha porque eu tenho um câncer, né? Então, é muito importante, né, a gente entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Entendeu? Não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Classe social. Classe social, não importa. Então, assim, se vocês puderem doar, é muito caro, nem todo mundo tem acesso. Então, assim, eu te dou parabéns Lá por esse projeto. Continue sempre, porque isso ajuda demais na autoestima de uma mulher. Que bom. Nós estamos caminhando já para os últimos momentos. Me fala então, mulher, como que você pode, através da tua experiência, do teu método, ajudar outras mulheres nisso? Se você vai abrir uma mentoria sobre isso, vai ajudar mulheres, de que forma? Vamos aproveitar esses minutos aqui para dizer nas tuas redes sociais aí depois, como que você consegue, como que você pode ajudar essas pessoas, não só mulheres, mas pessoas nesse estado de depressão que você conseguiu superar. Bom, eu tenho o meu Instagram, né? É adriana.palestrante.terapia. Também esqueci de falar, né? Que eu sou uma terapeuta ainda em formação, né? Porque eu quero também ter esse conhecimento, né? Eu quero ter esse conhecimento também para ajudar outras mulheres. E o meu trabalho hoje é como? As palestras, né? Eu até quero convidar todos, né? Porque dia 22 a gente estaremos aqui juntas de novo, novamente, pessoal. né? Com a minha palestra, né? Sobre esse tema, aqui na plataforma ON. Divulgando, né, o meu trabalho, divulgando a minha palestra. O que é a minha palestra? Como eu expliquei no início do podcast, né? O meu trabalho hoje é ajudar, levar informação, principalmente para as pessoas, como eu te falei, para identificar os sintomas, para tratamento, que tem uma saída, né? Então, hoje eu levo palestras, eu levo para hospitais, qualquer pessoa que seja importante, é até importante empresas, né? Eu vou participar agora nessa época que tem muita CIPAT, eu vou participar de palestras em algumas empresas também, para levar isso para os funcionários. Porque o funcionário que vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ficar menos doente. Então, todo mundo ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. Então, hoje, o que o meu trabalho ajuda? Ele ajuda pessoas a identificarem a depressão, os sintomas da depressão, a conseguir superar essa questão do preconceito, e levar o meu método, né? Que outras pessoas podem, né, achar de outras formas, mas eu digo que eu acho que se fez bom pra mim, então eu acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, o meu trabalho hoje é esse. Então, é mais um trabalho de palestrante, né? E eu levo essa minha contribuição para que as pessoas possam sair desse momento de dor, né? Eu brinco muito, né, com o título da minha palestra, né? Que eu falo que é do outro lado da vida para uma vida de esperança, porque quando você está passando por uma depressão, você se sente do outro lado, né? Quando você consegue passar por uma superação, eu me sinto hoje do outro lado da janela, entendeu? Então hoje eu faço parte da vida comum, né? Eu me sentia diferente, então hoje não, hoje eu faço parte de uma vida comum. Eu não tô mais desse lado da janela, eu tô do outro lado da janela, né? Então é isso que eu quero levar para as pessoas, né? Que a gente tem essa chance, que a gente não é diferente, a gente apenas está passando por um processo, que ele passa, né? Que a gente não tem que nunca deixar de ter fé, independente
independente da religião que você tem, a fé é muito importante para que a gente tenha força para seguir. Então, hoje o meu trabalho é para não só para mulheres, né? Para qualquer pessoa que esteja passando. A gente sabe que hoje o número de depressão, se você procurar hoje consultórios médicos, é difícil você conseguir uma consulta, porque eles estão lotados, né? Os prontos-socorros estão lotados. Então, assim, às vezes a questão da gente, né, não passar, não saber, não ter a informação, acaba contribuindo Sim, com esse sim, aumento, sim. né? Então, assim, esse trabalho é importante, né? Da sua oportunidade de me chamar, de trazer até aqui, do seu trabalho, né, com mulheres, é isso. Eu acho que quanto mais informação a gente leva, mais pessoas a gente consegue salvar, né? Conhecimento é tudo. Sim. Tem mais alguma informação que você acha pertinente, bem relevante sobre a depressão que você quer deixar aqui nesse finalzinho? Olha, o que eu quero pedir é isso, né? Eu acho que a gente corre muito, a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais pra gente, né? E talvez se eu tivesse olhado um pouquinho mais, parado um pouquinho mais para olhar para dentro, né? Eu não teria chegado talvez numa fase tão grave. A gente tem que olhar mais pro próximo, né? Sim, Porque às vezes a gente tem um próximo não tão próximo, um próximo muito próximo, né? E a gente não identifica, né, que essa pessoa está passando por isso. Então, a gente tem mais empatia, a gente perceber mais o outro, né? Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas, né? A gente de repente vai conseguir tratamentos mais rápidos. Eu deixo isso que a pessoa tenha fé, as pessoas que estão passando por isso nesse momento, acreditem, né? Você é uma fase difícil que a gente acha que não vai passar nunca, mas ela passa, né? É claro, né? Às vezes é um tratamento, é um longo tempo, mas o que eu deixo aqui hoje é isso: empatia, olhar para o próximo, ajudar o próximo, né? Olhar mais para si, a gente parar com essa correria tanto que a gente tem de coisas e olhar mais para a gente, né? Olhar para o nosso espírito, como que a gente está, né? Então acho que essa é a mensagem e que tem uma saída, né? Porque a gente não vê saída, né? Quando a gente está no processo depressivo, muitas vezes, como eu falei, já a pessoa chega até a um suicídio porque você pensa não tem mais não tem saída, mais. né? Mas tem saída, né? Então Ótimo. é isso. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram. Eu tô sempre postando informações sobre a depressão, sintomas, mensagens de esperança para as pessoas que estão Ótimo. lá. Então pode entrar lá, porque vai ter bastante informação, vai ter bastante apoio, né? Quem quiser me procurar também pode me chamar no direct, né? Saber mais sobre a minha história. Então, essa é a minha contribuição, né? Então, meu trabalho hoje é contribuir com que as pessoas possam ter mais saúde, principalmente saúde mental, Sim. né? Adriana, quero te agradecer. Muito obrigada por participar desse podcast do Movimento Docemente Mulher. Essas informações maravilhosas que você deu aqui, informações que pode tirar alguém agora, né, do quarto, que possa ser que esteja nos ouvindo, Exatamente. da situação e saber como fazer. É isso, eu acho que é essa a nossa grande missão Sim. de vida, né? Sim. Ensinar as pessoas, dizer como fazer. Não só realmente ficar dizendo, vai, você consegue, mas dizer como que consegue. Sim. Então, muito importante. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Esse foi um podcast do Movimento Docemente Mulher e a próxima mulher, com certeza, que vai vir aqui também, vai trazer uma informação importantíssima como a sua. E quero agradecer a você por estar participando, ser uma MDM, que a gente chama, uma mulher em movimento. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui à disposição, as nossas redes sociais, com certeza. Nos segue aí, segue a Adriana e vamos compartilhar essas informações. Então, até lá e muito obrigada.